Gente, vamos lá, vamos começar a montagem do bolo. Vocês estão percebendo que os discos, eles estão aqui, ó, protegidos com esse... Uns falam papel filme, outros falam plástico filme. É filme, tá bom? Eu ensinei tudo isso daqui desde o começo, o porquê que ele está embalado dessa forma. E eu comecei ensinando sobre a função de cada ingrediente no bolo, né? Olha só que conteúdo interessante, né? O que eu tô recebendo de mensagem das pessoas que não faziam ideia qual era a função do ovo no bolo, qual era a função do açúcar no bolo, né? E agora já se sentem seguros, não só para produzir aquela receita, mas para desenvolver a sua própria receita também, né? Então nós fizemos essa live, fizemos outra com essas massas. Aqui eu tenho uma massa à base de manteiga, aqui eu tenho uma massa à base de óleo. Expliquei a diferença de uma e de outra, expliquei a diferença de uma massa mais leve da família do pão de ló, né? Que são as genoises, chiffon e o próprio pão de ló. Depois nós tivemos uma live com recheios, a função de cada recheio, as texturas de cada recheio. Ensinei você a fazer uma ganache, um recheio à base de brigadeiro, um recheio à base de creme, né? E falei para você em que momento usar cada um deles. Depois eu ensinei para você sobre... Dei a receita, né, desses recheios. Depois eu ensinei para você sobre caldas, a importância da calda no bolo e quais tipos de calda eu posso usar e não posso usar. Quando que eu uso uma calda para consumo próprio e quando eu uso uma calda para comercializar o meu bolo. A diferença e a responsabilidade que nós temos que ter com cada calda. Depois eu ensinei vocês sobre a diferença de geleia preparado de frutas e fruta in natura no bolo. Mostrei a quantidade de açúcar que vai em cada preparação dessa, né? Qual eu devo fazer e qual não devo fazer. Mostrei em relação à qualidade, sabor e durabilidade, qual é ideal. Então vocês percebem que é uma série de lives completaça. Eu não estou vindo fazer live para ensinar receita. Eu estou fazendo um compilado assim, de todas as técnicas que você precisa saber para fazer um bolo perfeito, tá bom? E agora a gente vai montar. Então é isso, gente. Então vamos começar. Eu vou tirar esse plastiquinho aqui, né, do meu bolo. Bom, deixa eu fazer uma observação aqui, enquanto eu monto esse bolo. Uma observação muito importante, principalmente, eu sei que a maioria sabe do que eu vou falar, a maioria já entendeu, entende e tá tudo ok. Mas sempre tem aquela minoria e agora é com aquela minoria que eu vou falar, tá bom? Na verdade, eu coloquei a faixinha até pra ficar bonitinha, né, mudar um pouquinho, mas eu poderia estar com o meu cabelo solto aqui, porque esse bolo não é para comercialização. Esse bolo eu tô fazendo só para ensinar vocês, né? Eu mesma que vou consumir esse bolo, então eu faço ele do jeito que eu quiser, tá? Na minha cozinha, do jeito que eu quiser. Mas eu vou dar uma satisfação para algumas pessoas, né, que ou aquela minoria, né, que gosta sempre de causar, ou aquela minoria que de verdade, de fato, não entende ainda como que é o processo para você confeccionar um bolo, qual é o tipo de cuidado que você tem que ter, tá? Bom, aqui eu estou com esmalte bem clarinho, tipo cor nude, tá? Mesmo essa corzinha clarinha, você que vai comercializar o seu bolo, você não pode usar, tá? É por segurança mesmo, tá? Por higiene. Então, o esmalte, você corre o risco de estar lascado alguma pontinha e essa pontinha soltar no seu bolo. E aí é um perigo muito grande, tá? Então, esmalte zero. Eu também estou de aliança. Isso aqui não deve ser usado na confecção dos bolos. Eu estou de extensão de cílios, isso aqui também não pode. Essa semana na caixinha de pergunta me perguntaram, né, se confeiteira pode usar extensão de cílios. Não, não pode. Não pode mesmo. Na verdade, deixa eu dar uma explicação mais completa para você. Na verdade, confeiteira não pode usar nem maquiagem. Tá? Não pode usar nem base no rosto, nem rímel, nem batom, nem pozinho, não pode usar nada. É o seguinte, lá dentro da sua cozinha, tá? Que tá você e seu bolo, os cuidados que você tem que ter são esses. Cabelo é totalmente preso, tá?
Unhas todas muito curtinhas, sem esmalte nenhum, sem anel, sem pulseira, sem colar, sem brinco, sem batom, sem maquiagem nenhuma, tá? Com avental e de preferência até sem luva, tá? Para você lavar as mãos toda hora. É isso que você tem que fazer. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fazia faculdade de gastronomia, eu era aquele estilo meio malandra, sabe? Então, o que que eu fazia? Eu tô acostumada. Eu acordo, eu já vou pro banheiro me arrumar e eu já saio de lá maquiada. É um hábito que eu tenho, né? A minha mãe, ela é muito vaidosa, ela sempre fez isso e isso passou dela pra mim. Então, pra mim não é nenhum sacrifício. Eu tô acostumada, a minha rotina é assim. Mas deixa eu continuar aqui. Então, para mim, foi muito difícil quando eu fui fazer faculdade, porque eu era barrada na porta da cozinha se eu tivesse com alguma dessas coisas. E, de fato, teve dias que, tipo, eu bem na malandragem, né, fui lá no banheiro, assim, e passei bem de levinho aquele rímelzinho, assim, que quase não aparece, só pra dar uma valorizada, assim, no cílio, sabe? Sabe quando, mulher sabe o que eu tô falando, quando o cílio está meio transparente, assim, você dá só aquela passadinha de leve só pra dar uma escurecidinha, e, tipo, é imperceptível, assim, né? Pelo menos pra mim. Aí eu pegava, assim, levemente aquela basezinha, só pra cobrir, assim, algumas manchinhas no rosto, e a malandra ia, né? Tipo, chegava na cozinha, aí tinha uma fiscal lá na porta, né? Tinha um general lá na porta. Ela olhava bem, assim, pra mim, só faltava ela pegar uma lupa, né? Mas como ela já conhecia, já sabia dos esquemas, ela olhava, aí ela tirava do bolso um algodãozinho, um removedor de maquiagem. Você pode limpar antes de entrar na sala, na cozinha, por favor? Nossa, minha cara caía no chão, né? Aí eu tinha que limpar. E quando vinham outras pessoas com mais malandragem ainda e falavam, não, mas eu não passei nada, eu não tenho nada. Ela molhava o algodãozinho e passava no rosto da pessoa e saía aquela maquiagem. Gente, era engraçado até de ver essa cena, mas isso acontecia. E por que que isso acontece? Porque qualquer maquiagem que você tá no rosto é um risco, sim, de cair qualquer poeirinha, qualquer sujeirinha, qualquer coisa e contaminar o alimento. Os cílios, a mesma coisa. Quem tem extensão de cílios sabe que cílios caem mais do que cabelo. Então, tipo, se dá uma piscada, puf, cai um fiozinho. Imagina isso dentro do alimento. O anel, ele é um depósito de bactéria. Então, você, no dia a dia, você mexe numa coisa, mexe noutra, lava a mão assim por fora, a sujeirinha entra aqui no anel e a bactéria fica aqui dentro. E aí você vai pegar no alimento. Então, até respondendo a pergunta aqui que o Wilson passou para mim, existe sim uma lei sanitária, né, que proíbe você de usar todas essas coisas. Não sei que número que é essa lei, a gente pode pesquisar aqui e falar para vocês, mas essa é a regra, tá, básica da cozinha. Agora, o Wilson falou uma coisa interessante, né? E aí, o teu cliente vai buscar a encomenda, é dessa forma que você vai se apresentar para ele? De jeito nenhum, você é um cartão de visita. Pense nisso, né? E cartão de visita geralmente é atrativo, é bonito. Então, gente, esse momento de escassez de beleza é na cozinha, né? É só você e você ali. Agora, quando você vai entregar um produto para o teu cliente, dá um tapa no visual, troca o avental, que provavelmente você vai estar com um avental que já sujou na cozinha, porque você está ali com a mão na massa. Põe um avental limpo, põe uma faixinha no cabelo, né? Põe um avental da Bela Cuoca, uma faixinha da Bela Cuoca, fique linda, maravilhosa e vai receber seu cliente para entregar a encomenda, tá bom? Então, é uma dica que eu tô dando aqui. Então, aqui, assim, eu dei umas dicas básicas para você entender como funciona, tá? Agora, você tá na sua cozinha, você vai fazer seus testes, você vai preparar suas coisas, não é para comercializar. Você que sabe como que você quer fazer, tá? Eu não considero, por exemplo, que eu tô de uma forma, obrigada, de uma forma negativa fazendo esse bolo aqui. Porque pensa comigo. Imagina se eu não passo nenhuma maquiagenzinha aqui.
Se eu coloco aquela touquinha branca que cobre toda a cabeça aqui, ai gente, eu não ficaria nem com vontade de assistir essa live. Então eu tô arrumada aqui para vocês, tá? Porque eu tô fazendo um vídeo, porque eu tô demonstrando um conhecimento aqui para vocês, então eu preciso estar bem apresentável. E a mesma coisa vocês que querem fazer stories, fazer vídeo pro GTV, fazer lives, se preocupem sim com a estética, porque isso é um cartão de visita, tá bom? Isso vai chamar a atenção de quem tá assistindo. Ó, eu tô marcando aqui, porque essa massa tá muito alta, e eu tô marcando aqui a altura que eu quero cortar. Gente, minha massa, ela tá bem durinha, porque ela tava na geladeira, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu aperto meu dedo, ó, nem afunda, tá? Ó, ela tá bem durinha. Por isso que é ideal guardar na geladeira, assim, ó, se você não vai usar logo, tá? Porque pra montar fica perfeito. Deixa eu cortar mais uma aqui. A Alice está perguntando se ela pode usar luvas quando não consegue tirar a aliança. Pode. Eu também gosto de usar luvas, tá, Alice? É que geralmente eu uso luvas mais para decoração, para não correr o risco de ficar encostando no bolo e ficar as marcas, né, a impressão digital. Então, agora, por que eu falo sem luva? Porque sem luva você lava a mão o tempo todo, e isso é muito legal. Agora, com luva, é meio complicado você lavar as mãos, né? Apesar de que eu conheço pessoas que colocam luvas, ficam lavando por fora da luva o tempo todo. Mas cada um é cada um, não posso falar que tá errado, tá? É só uma dica. Qual que seria aí, quantos centímetros seria o ideal aí? Boa. Não existe certo ou errado, tá, gente? Existe a personalização do seu produto. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto das minhas massas com 2,5 centímetros de altura. Não quer dizer que tá certo. Por quê? Porque tem pessoas que gostam da massa com 3, com 3,5. Tem pessoas que gostam da massa um pouco mais fininha, com 1,5 centímetro, com 2 centímetros, tá? Então, essa medida é a medida que eu uso, 2,5 centímetros de massa. Teve uma pessoa que perguntou, é melhor deixar cortados os discos? Mas, na verdade, você já assa eles separadamente, né? Mas eu entendi o que ela quis dizer. Talvez seja isso que eu tô fazendo aqui. Se ficar mais alto do que eu quero, já deixar cortado e embalar. Pode ser também, tá? Tem problema nenhum. É que aqui eu tô querendo deixar a massa um pouco mais baixa mesmo. Senão a gente vai ter uma massa muito alta e nem sempre é tão legal assim. Ó, deixa eu colocar aqui, um em cima do outro, para vocês conseguirem visualizar aqui, ó. O que eu fiz foi isso aqui, ó. Tá? Cortei as minhas massas aqui com 2 centímetros de altura e agora a gente vai começar o processo de montagem desse bolo, tá? Então, ó, é importante deixar isso daqui pronto. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui. Tem sempre que cortar essa massa aí para a calda entrar melhor no bolo? Ah, sim. Boa pergunta. É importante cortar porque, ó, dá uma olhada aqui no topo da massa. Esse topo, como ele ficou exposto na minha assadeira, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Exposto que eu digo assim, tem a assadeira, ela tá aberta, né? Então, quando o meu bolo começou a assar, o calor chegou diretamente nessa parte aqui do topo. Como o calor chegou sem proteção nenhuma aqui direto no bolo, essa parte aqui fica meio que impermeabilizada. Então, para penetrar a calda é muito difícil, tá? Então, por isso eu sempre corto esse topinho. Mas assim, não corto aqui, grandão como eu cortei, tá? Eu só cortei grandão porque eu quero massas de 2,5 centímetros. Então, o ideal é que você já coloque na assadeira para assar a altura certa que você quer. Então, mais ou menos assim, 1,5 centímetros, no máximo 2, para você poder tirar o topinho, tá? Bom, qual é o tamanho dessa assadeira aí que você fez o bolo? 15 centímetros. Eu gosto de assar na assadeira de 15 com 5 de altura, tá? Porque aí fica uma massa mais baixa. Gente, eu tô colocando aqui Buttercream na minha manga de confeitar. Lembrando que a cinta de contenção, ela pode ser feita com Buttercream, com brigadeiro e com ganache. Detalhe, quando eu faço a cinta de brigadeiro, não é o brigadeiro na mesma textura do recheio.
Quando eu uso o brigadeiro para cinta de contenção, é o brigadeiro no ponto de enrolar, é um brigadeiro mais firme, tá? E o brigadeiro que vai no recheio é um brigadeiro mais cremoso, é aquele segundo ponto que eu ensino vocês quando eu ensinei a fazer o recheio e seus quatro pontos. Todas as vezes que eu vou cortar esse bico aqui da manga de confeitar, eu não corto aleatório, eu corto sempre visualizando a espessura que vai sair daqui de Buttercream, tá? Então isso é muito importante. Tem gente que vem aqui e simplesmente corta, né? Ou muito fininho ou muito largo. Não, você tem que visualizar aqui o que você quer. A ganache que você ensinou serve para contenção também? Serve para contenção também. Na verdade, quando eu recheio um bolo com ganache, eu não preciso nem fazer um movimento de cinta de contenção. Eu já posso rechear o bolo direto, principalmente se eu vou montar esse bolo dentro de uma assadeira. Então eu passo a ganache como recheio e espalho bem com a colher. Ali já está protegido, porque essa ganache na geladeira vai firmar, vai endurecer e aí vai formar aquela barreira para o resto do recheio não vazar, tá bom? Ó, cortei aqui, deixa eu mostrar para você. Ó, essa espessura aqui para mim tá fina. Vamos cortar mais um pouquinho, porque a largura que tiver aqui para sair Buttercream é a mesma largura que eu vou ter de recheio para o meu bolo. Fabi, mesmo o recheio sendo brigadeiro, precisa usar a cinta de contenção? Mas é o que eu falei para você, acabei de falar sobre isso. Se o recheio for brigadeiro, você pode fazer a cinta de contenção de brigadeiro, mas não é o mesmo brigadeiro que vai no recheio. Isso é muito importante você entender, porque se eu colocar o brigadeiro que é lá do recheio, ele vai estar cremoso e ele vai formar barriguinha no bolo. Então não vai adiantar nada fazer cinta de contenção com esse brigadeiro, entende? Muita gente faz isso e continua tendo um bolo cheio de culotezinho, sabe, do lado? Não é legal, tá? Essas massas que você está usando são as massas que você ensinou outro dia. Sim. Então não é uma só, né? Não, não. Eu estou usando aqui 2 discos de massa à base de manteiga e 2 discos da massa à base de óleo. Elas estavam na geladeira. Aqui eu vou usar a ganache que nós fizemos na live de recheios, tá? Só que, deixa eu dar uma explicação aqui para vocês. Tudo bem que eu não vou comercializar esse bolo, mas é um bolo que nós vamos cortar aqui, né? Claro. E algumas pessoinhas aqui vão comer esse bolo. E esse bolo será devorado amanhã, com certeza, né? Então, o bolo que eu tô montando hoje, porque amanhã é o dia de decorar esse bolo. Então, o que acontece? Como eu tenho aqui uma massa branca, Fabi, é uma particularidade, tá? Eu não acho que combina montar as 3 camadas de recheio com chocolate. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou colocar uma camada do bolo de um brigadeiro que eu preparei aqui ontem, com a mesma técnica que eu ensinei vocês quando eu ensinei a fazer o brigadeiro, só que eu fiz um brigadeiro branco e é um brigadeiro de champanhe. E eu vou colocar, porque eu fiquei imaginando brigadeiro de champanhe com aquele preparado de morango. Será que vai ficar bom? Hein? E aí eu vou colocar camadas diferentes no bolo. Só que como eu fiz esse brigadeiro com outro objetivo, né? Com o objetivo de enrolar, ele tá mais durinho, ele tá mais firminho. Mas é legal, porque eu vou mostrar para vocês o ponto correto de uma cinta de contenção feita com brigadeiro, tá? Porque o brigadeiro do recheio todo, gente, tem que ser um brigadeiro mais cremosinho, tá bom? Fazendo uma blindagem para o bolo com recheio cremoso, segura bem? Fazendo uma blindagem com recheio cremoso, segura... Blindagem? Eu precisava saber como que é essa blindagem. Porque assim, gente,
Pode ser um recheio cremoso, mas precisa ter a cinta de contenção. Agora, se você está querendo dizer fazer com o brigadeiro cremosinho a própria cinta de contenção e depois fazer uma blindagem no bolo, você pode fazer uma blindagem com ganache, né? Pode sim, para ficar bem firminho, bem durinho e esse bolo não criar barriguinha. Acho que é isso que ela quis dizer. Os recheios estão em temperatura ambiente? Total temperatura ambiente, tá? Ó, como eu falei, esse brigadeiro aqui ele tá mais firminho, vou colocar ele aqui no tabuleiro e já vou começar a montagem do meu bolo. Vou começar aqui ó, com a massa amanteigada. Estou pedindo para você ensinar o recheio de champanhe, o brigadeiro. Gente, é assim, ó. Vou falar, não custa nada, né? Eu usei uma lata de leite condensado. Eu usei, que é 395 gramas. Eu usei 100 gramas de creme de leite. Eu usei 70 gramas de chocolate branco. Dei o ponto no brigadeiro e depois que ele ficou durinho, naquele ponto que abre o caminho, né, o ponto de Moisés que vocês falaram, eu acrescentei 60 gramas de pasta de champanhe da Callebaut, tá? No caso aqui eu fiz 2 receitas, então eu fiz tudo o dobro, mas foi isso. Bom, aqui eu tenho as 2 caldas que eu ensinei para vocês na live de caldas. Eu tenho a calda de água com leite condensado e tenho a calda de guaraná. Lembra? Se eu for comercializar esse bolo, eu não uso, ó, tá até com xizinho, eu não uso essa calda. Eu uso essa daqui. Tá? Agora, se esse bolo for para consumo próprio, eu vou armazenar de forma correta, então eu posso usar tanto essa calda de guaraná como qualquer outra calda à base de fruta, tá bom? Quanto de calda eu devo colocar na massa do meu bolo, para que meu bolo fique bem molhadinho? Bom, essa é uma observação que eu tenho que fazer. O bolo com a massa amanteigada, geralmente não fica aquele bolo extremamente molhado. Ele é um bolo molhado, ele é um bolo úmido, mas não é um bolo encharcado. Se eu tentar encharcar esse bolo com calda, a minha massa vai quebrar, ela não vai resistir. Fora que, por conta da gordura, não vai absorver tão bem essa calda como absorveria num bolo que não tem gordura, como massa de pão de ló, tá? Então a quantidade de calda que eu uso é mais ou menos 40 gramas de calda para cada fatia num bolo de 15, que dá isso aqui que eu vou mostrar para vocês, com esse movimento, tá? Eu faço assim, lembra que eu falei que eu prefiro molhar com a bisnaga? Porque a bisnaga, ela vai depositar calda no meu bolo todinho, lá para dentro. E se eu molhasse com um pincel, ficaria molhado só na superfície. E se eu molhasse com uma colher, ficaria pouca calda. Então, olha só, é um movimento de zigue-zague. Eu começo aqui na ponta e faço isso aqui, ó, para baixo e para cima, para baixo e para cima. Sempre apertando a minha bisnaga, ó. E aqui eu não tenho risco nenhum de um lado estar mais molhado que o outro, tá? Porque o movimento é contínuo e a pressão também é contínua, até o final do bolo. Então percebam que eu não fiz um movimento assim, ó, rodando, ou molho um pouquinho aqui, molho um pouquinho aqui, não. É um movimento assim, ó, de zigue-zague, para baixo e para cima, até chegar no final. Como falar para a pessoa a quantidade de calda, né? Na verdade, é a pessoa seguir essa regra que você está ensinando, independente se é de 15 centímetros, de 20 centímetros, fazer essa regrinha de ir até em cima esse zigue-zague, que o bolo vai ficar bem molhadinho. Na verdade é uma dica isso, né, de fazer o zigue-zague, que eu acho que tudo que é visual você consegue pegar de forma mais didática, assim, digamos assim. Então, como que é? É forma de zigue-zague, para baixo e para cima até chegar no final do bolo. Agora, se eu falo para você, é 40 gramas, 30 gramas de calda, sabe, eu acho que é meio complicado, né? Porque de repente seu bolo tá numa espessura diferente da minha, não sei, tem N fatores, tá? Eu acho melhor fazer essa questão do movimento mesmo.
vamos lá fazer a nossa cinta de contenção. Eu quero que vocês percebam que geralmente as mangas de confeitar que a gente compra, ela tem uma emenda aqui, tem uma costura, né? Ó, muita gente até corta essa costura, essa emenda. É importante que essa emenda ela esteja nessa posição, para baixo e para cima, e não de lado. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Deixa eu mostrar para vocês o porquê que isso aqui faz sentido. Se eu fizer a cinta com a emenda para o lado, dá uma olhada aqui. Olha a altura que eu tenho da cinta. Se eu fizer da forma correta, que é a emenda uma para baixo, uma para cima, olha como que vai sair a minha cinta. Mais alta. Então, a cinta mais alta, ela vai fazer com que eu coloque mais recheio no meu bolo. Então, até o movimento, até a posição da cinta é importante, da manga é importante, ó. Com a emenda para cima, eu vou colocar bem na pontinha aqui da minha massa e vou rodar a bailarina, ó. Tá? Então aqui, ó, a costura da manga para cima e eu tenho uma cinta bem mais alta. Agora eu vou colocar o preparado de fruta direto na massa. Eu já vi algumas pessoas colocando o recheio e colocando o preparado de frutas ou as frutas picadas em cima do recheio, tá? É uma opção, mas eu acho que você corre um risco, né, do teu bolo não permanecer ali, ele dá uma dançadinha. Fora que, quando eu coloco a fruta direto aqui na massa, a probabilidade dessa massa ficar ainda mais úmida é maior. Obrigada. Então, ó, eu já molhei a minha massa. Agora, olha o que eu faço. Dá uma olhada na cremosidade desse preparado de frutas que foi feito ontem, tá? Por que que o meu preparado tá um pouquinho mais escuro do que estava no vídeo ontem? Porque eu peguei todos aqueles morangos que estavam aqui na live de ontem, coloquei tudo na panela para fazer um novo preparado e aproveitei e coloquei uma caixinha de mirtilo que eu também tinha, tá bom? Então por isso que o mirtilo ele escureceu, ó, o meu preparado de fruta e ficou nessa cor maravilhosa, tá? Então aqui o preparado é mais de frutas vermelhas do que de morango, tudo bem? Então, vou jogar aqui, ó, na minha massa. Muitas pessoas fazem cinta de contenção de chantilly ou de chantininho. Ok, não tá errado. Como eu falei para vocês, eu não tô aqui para falar o que tá certo e o que tá errado. Eu falo o que eu acho dessa situação. Eu sempre dou uma explicação para vocês, o porquê. Para mim, Fabi, não tem lógica nenhuma em fazer uma cinta de contenção de chantininho. Por quê? Porque o chantininho, quando eu levo para gelar, ele vai permanecer cremosinho, né? Levinho, cremosinho. Ele não endurece como o buttercream. Ele não endurece como a ganache e ele não endurece como o brigadeiro em ponto de enrolar. Então, qual é o objetivo de fazer uma cinta de chantininho? O seu bolo está arriscado criar a barriga do mesmo jeito. Até mais, porque o chantininho, muitas vezes ele é mais mole do que o próprio recheio. Então, eu não vejo sentido numa cinta de chantininho, tá? Desculpe se eu tô sendo polêmica, se vai causar alvoroço esse meu comentário, mas é a minha opinião. Eu sou muito de raciocinar do porquê das coisas. Se justamente é para o recheio não sair para fora do bolo. Exatamente. Pode ser algo que fique Eu faria uma cinta de ganache ou de brigadeiro, sim, porque aí já não usaria buttercream porque eu vou usar o chantininho, né? Então ou ganache ou brigadeiro seria a minha cinta de contenção. Ó, então olha o tanto de preparado de fruta que está em contato com a minha massa. Isso aqui está trazendo umidade para minha massa, tá? Agora vamos colocar recheio. Deixa eu ir nesse branquinho aqui primeiro e eu coloco o de brigadeiro ali no meio. Como eu falei para vocês, esse brigadeiro que eu estou usando, a intenção foi fazer ele para enrolar, então ele está um pouquinho mais firme. E como é um bolo que vai ser consumido aqui mesmo por nós, não vai ser comercializado, eu não estou vendo problema em usar um pouquinho desse recheio no bolo, tá? Agora, se eu fosse comercializar, eu não faria um brigadeiro nesse ponto, não. Senão meu cliente ia falar, nossa, que recheio duro! E aí não é legal, tá bom?
Bom, o que eu vou fazer agora? Agora... Ó, temos aqui uma especialista em chantininho, a Marcela Caliço, do Rio Grande do Norte. Maravilhosa. Bom dia, prof. Top das tops. Tá certíssima, chantininho para decoração. Olha lá, tá vendo, gente? Então, que honra ter a Marcela aqui na live. E a Marcela, realmente, ela é uma especialista, ela é professora também, ela é especialista em chantininho. Então, vocês estão ouvindo aí, vocês ouviram a minha opinião, que sou especialista em Butter Queen, mas agora vocês ouviram de uma especialista em chantininho, para vocês poderem comprovar, tá bom? Vamos lá. Coloquei essa massa. Eu não sei se alguém perguntou, mas eu já vou contar para vocês. Ninguém perguntou se eu não deveria montar esse bolo dentro da assadeira com acetato? Muita gente monta dessa forma. Não tá errado, pode montar. Mas por que eu não monto dentro da assadeira? Eu vou explicar para vocês depois que esse bolo estiver em pé, o porquê que eu não monto dentro da assadeira, tá bom? Tudo aqui existe um porquê. Eu não faço as coisas aleatórias, porque eu quero, porque eu acho, porque eu gosto. Não, tudo aqui tem uma explicação, tá bom? Bom, se nesse momento o seu bolo ficar torto, não se preocupe, tá? Porque eu não preciso deixar ele retinho aqui. Eu só preciso montar as fatias aqui, tá? Vamos de novo aqui molhar nossa massa. Agora eu vou colocar minha ganache. Olha isso. Meu Deus. E tá super macia. Antes de montar, deixa eu dar uma dica para vocês, que isso aqui é muito importante, ó. Eu já vou deixar meu acetato pronto aqui do lado e já vou deixar aqui as fitas cortadas, porque se acontecer do meu bolo querer começar a dar uma quebrada por eu estar molhando muito ou não, vocês vão ver que eu conserto isso aqui rapidinho, tá? Então aqui é uma precaução. Vou deixar a fita cortada aqui do lado. Ó, e deixa. Se o fato de você estar molhando até as pontinhas, até a beirada da massa, não tem perigo de ele criar barriga? Não, de jeito nenhum. Não, gente, porque como eu tô fazendo cinta de contenção barreira com Butter Queen, a barriga seria aqui onde está o recheio. Quando eu levar isso aqui para o descanso, que é importantíssimo, eu vou falar sobre isso, sobre o tempo de descanso na geladeira, esse Butter Queen, ó, pá, endurece, igual manteiga, entendeu? Então é aqui que poderia formar barriga, não o fato de molhar. É que tem gente que tem medo de colocar muito preparado ou pouco preparado, e eu dou razão para você, sabe por quê? Se eu colocar muito preparado de fruta, esse preparado pode vazar e comprometer toda a estrutura do meu bolo. Então assim, eu entendo essa sua dúvida, esse seu receio. Então assim, eu vou dar o peso para esse tamanho de bolo. Quantidade em peso que eu colocaria de preparados de fruta aqui em cada camada. É justamente isso aqui, ó. Tem morango e mirtilo nesse preparado de frutas. Ó, 65 gramas. Vamos ver se um pouquinho mais... Gente, de 65 gramas a 70 gramas no máximo, que equivale a 2 colheres de sopa. Tá? Aqui eu coloco a olho porque eu calculo assim, 2 colheres de sopa, mas vai dar isso, entre 65 a 70 gramas. Colocou essa quantidade, não tem erro, tá bom? Ó, mais brigadeiro de champanhe, só mais um pouquinho para ficar bem ruim. Ó, última camada. Vocês perceberam que quando eu coloco, olha só, eu coloco e eu não faço nada, que pelo amor de Deus, gente... O que eu tenho de aluna que na hora que coloca isso aqui, dá aquela apertadinha, não façam isso porque vai quebrar teu bolo. Não tem proteção nenhuma aqui, tá? Então é só encaixar aqui em cima e solta, não faz mais nada, tá? Oi? Também, agora que a gente vai dar aquela prensadinha para segurança do bolo, tá? Vou molhar aqui em cima. Gente, ó, muita gente coloca essa tira de acetato e já vem aqui e cola. Não é isso, tá? Agora é o porquê que eu não monto esse bolo dentro de uma assadeira. Porque aqui o meu objetivo é dar essa apertadinha aqui. Dá uma olhada aqui no movimento dos meus dedos. Eu abro as mãos e faço assim, ó.
Tá prensando mesmo. Dou uma prensada lateral, não é prensar aqui em cima. Se eu prensar aqui em cima, apertar, o meu recheio ele vai sair do lugar e não vai ficar numa camadinha bonita, tá? Então a prensagem é lateral, é aqui, ó. Pronto. Olho aqui a altura do acetato para ver se tá tudo ok. Coloco a fita. Vou molhar mais um pouquinho em cima do meu bolo, de novo, porque eu quero esse bolo... Porque, gente, essa aqui é uma massa amanteigada, então ela já, naturalmente, ela já é mais sequinha, né? Então, agora, olha o que eu vou fazer. Eu quero que vocês visualizem essa lateral. Ó, vocês estão percebendo que aqui o buttercream, ele não encostou no meu acetato? Só aqui embaixo e aqui no meio, mas aqui em cima não encostou. Então assim, ó, levemente, presta atenção, levemente, tá? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Puxou a imagem. Ó, tá? Ah, é? Levemente, aqui na lateral, eu dou essa pressionadinha só para o meu buttercream encostar no acetato, tá? Ó. Então é isso aqui. Pronto. Limpo bem meu tabuleiro. Ou seja, você fazendo isso, agora fica uniforme, né? Com certeza. Massa, fica cinta de contenção. Por isso que eu falei, gente, que não precisa se preocupar na hora de montar o bolo se ele ficar torto, porque é aqui na cinta que eu vou pressionar e ele vai ficar bem retinho, tanto aqui quanto aqui em cima, tá? Então essa perfeição aqui, ó, nas fatias, né, no formato do bolo, eu dou com o acetato, tá bom? A Aline Peixoto tinha perguntado e a gente não tinha visto. Ah. Ao invés de fazer a cinta de contenção, pode fazer a blindagem. Uma coisa não substitui a outra, tá, Aline? A blindagem ela é um pouco arriscada, porque se você não faz cinta de contenção, o seu recheio vai estar empurrando a blindagem de qualquer forma, tá? Então, em algum momento, se o bolo estiver em temperatura ambiente, esse recheio pode ir ali e dar uma rachada na sua blindagem e ultrapassar a blindagem. Então, a cinta de contenção sempre, sempre será a segurança para o teu recheio não vazar e não formar aquela barriga aqui na lateral, tá bom? Que até morar em cidade pequena e não tem essa pasta de champanhe. Ah. A Ana Costa deu uma dica. Hoje em dia, para a internet, a gente não tem mais esse tipo de dificuldade. Não existe, gente. É só entrar num site, vou dar uma dica até para vocês. Entra lá no site da Loja Santo Antônio. A Loja Santo Antônio, hoje, a nível Brasil, é uma das lojas mais completas, e se não for a loja mais completa do Brasil, tá? E eles entregam para todo lugar. Então, entra lá no site, escolhe o produto que você quer e faz a tua compra. É como a chefe Ana Costa falou mesmo. Hoje não tem dificuldade. Sabe o que tem hoje para muitas pessoas? Desculpa. Por exemplo, você acha que toda cidade tem acetato para comprar? Claro que não. Tem cidade que a pessoa nunca ouviu falar num acetato. Nem o dono da loja. Nem o dono da loja, mas tem confeiteira que faz o bolo corretamente com acetato. Então, como que ela faz? Com certeza, ou ela vai buscar em outra cidade, ela mesma, ou ela vai pedir na internet. Então, tudo que vocês não encontrarem na cidade de vocês, é só entrar na internet que vocês encontram, tá bom? Gente, ó, eu tô aqui com um saquinho daqueles de guardar legumes, verduras, e ó, eu vou proteger o meu bolo agora, tá? Não vamos colocar esse bolo aberto assim, exposto na geladeira, tá? Ó. E aqui, presta bem atenção. Esse bolo, ele precisa ficar na geladeira por pelo menos 4 horas e meia. Gente, eu não estou falando 3 horas e meia. Eu estou falando 4 horas e meia, tá? Para depois eu decorar esse bolo. 4 horas e meia é o suficiente para o meu bolo ficar estruturado. Então, muita gente faz o bolo e deixa lá 12, 24 horas, né, 48 horas dentro da geladeira. Não tem problema, pode deixar. Não estou aqui para falar que isso está errado.
Mas eu tô aqui para falar que é possível você manter um bolo estruturado com apenas 4 horas e meia de geladeira. Por quê? Em 4 horas e meia, toda a gordura, todo o líquido, todo o ingrediente que está aqui, ele vai mudar a textura e ele vai ficar firme dentro da geladeira. Tanto com 4 horas e meia, como em 12, em 24 horas, vai ficar com a mesma textura, tá? Então, não tá errado você fazer em mais tempo, só que também eu fico pensando, eu não quero te ensinar a fazer bolo para tirar uma fotinha uma vez por semana para estampar seu Instagram. Eu quero que você tenha produtividade, eu quero que você venda muito bolo. E como é que você vai vender muito bolo se você leva 2, 3 dias para preparar um único bolo, né? Para mim não faz sentido. E baseado no que eu afirmo para vocês que 4 horas e meia é suficiente para um bolo ficar estruturado? Baseado na minha experiência de 24 anos fazendo bolo e principalmente na minha experiência de ser professora de curso presencial. Nos meus cursos presenciais, eu confeccionava 5 bolos, assando a massa, fazendo o recheio, preparando o buttercream, cobrindo o bolo e decorando o bolo. Quem é meu aluno aí do curso presencial pode se manifestar e pode falar aqui que vocês viram isso acontecer, tá bom? Porque eu fazia o bolo do zero e eu fazia 5 bolos das 9 horas da manhã até 5 horas da tarde. Então, quando eu falo que é possível você estruturar um bolo em 4 horas e meia de geladeira, é porque eu fiz na prática e comprovei. Não é simplesmente porque eu acho, tá bom? Então, esse bolo agora vai para a geladeira. Agora, digamos que eu tô com muita pressa, tipo, deixa eu dar um exemplo. A Babalu chegou de manhã aqui e falou, Fabi, pelo amor de Deus, você consegue fazer um bolo para mim para 3 horas da tarde? Consigo, Babalu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo que eu fiz aqui, só que agora, na hora de ir para a geladeira, não vai para a geladeira, vai para o freezer, tá? Porque eu preciso que esse bolo esteja pronto o mais rápido possível para eu decorar. E quanto tempo eu deixo esse bolo no freezer? 1 hora e meia. 1 hora e meia de freezer é suficiente para esse bolo estruturar e eu decorar esse bolo, tá bom? Então é isso. Agora então esse bolo vai para a geladeira que amanhã a gente vai decorar esse bolinho maravilhoso.